Atitude mais linda, né? Vamos mudar de assunto porque está cada vez maior o número de pessoas que procuram por cirurgias plásticas, né? Nesse período do ano, então, os consultórios estão sempre lotados. Como toda cirurgia, o procedimento tem riscos, precisa ser bem planejado e a gente recebe agora o cirurgião plástico Evaldo Batista. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigada você pela sua presença. Bom, entre homens e mulheres, a procura dos homens tem surpreendido, né, nesse período, não só nesse período, mas durante todo o ano. Os homens sempre estão procurando mais, está sendo bem surpreendente a procura dos homens por procedimentos estéticos, né? Realmente isso já vem acontecendo ao longo dos anos e essa percentagem de homens que procuram cirurgia plástica está aumentando gradativamente, aumentando muito. Eu me lembro que talvez uns 15 anos atrás, representava em torno de 3% da nossa clientela era masculina. Hoje chega talvez uns 15% a 20%. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica diz que a cada 2 minutos um homem faz um procedimento estético. Então eles estão procurando muitas intervenções, inclusive intervenções faciais, né? Geralmente eles fazem o quê? Eles fazem face. A mais comum são cirurgia de pálpebra, que geralmente os homens fazem com mais frequência. E hoje, com o advento dessa harmonização facial, eles estão procurando muito fazer esse procedimento, porque realmente ele melhora o rosto, deixa um rosto mais masculino, um rosto mais harmônico. Então, essa harmonização facial também vai aumentar muito o procedimento procurado pelos homens nessa área de cirurgia plástica. Aí o senhor fala em harmonização facial, é um tema bastante difundido hoje, muitas pessoas procurando por esse procedimento, e aí a gente fala em cuidados, porque existem profissionais que não estão gabaritados, capacitados para fazer esse tipo de procedimento e que inclusive já estão oferecendo esse tipo de serviço. Quais são os cuidados que as pessoas precisam tomar na hora de procurar um procedimento assim? Geralmente a harmonização facial são feitos por médicos, cirurgiões plásticos ou dermatologistas, mas que têm um profundo conhecimento da anatomia facial. Eu me lembro que um mês aqui atrás, em maio, quando eu fui um congresso em São Paulo, onde eu gravei um vídeo no Instagram que eu falava exatamente como é que o cirurgião vê a face da pessoa. Geralmente o cliente ele vê a face como todo mundo vê, mas quando o cirurgião plástico vê a face, ele vê além do que as outras pessoas veem. E aí eu, inclusive, mostrei uma fotografia onde você vê a face, onde você tem uma quantidade enorme de veia, de artérias, de nervos, de estruturas nobres que você não pode tocar, não pode triscar. Porque qualquer lesão nessa estrutura, como é na face, pode dar uma lesão irreversível. E aí a coisa fica muito pior. Outro tipo de cuidado é em relação às próteses, principalmente próteses mamárias, porque são as mais procuradas pelas mulheres, né, que querem adquirir aí um volume maior nos seios. Agora, a escolha dessas próteses na hora da consulta com o médico, com esse procedimento de estar procurando, de estar planejando, né, a sua cirurgia, é importante você ter conhecimento sobre sobre que tipo de prótese vai ser utilizada, até porque algumas podem não ser tão seguras, né? Realmente isso é um dever do cirurgião plástico dar essa informação. Você vê que nesse mês de julho, geralmente existe alguns meses, janeiro, dezembro e julho, que para nós geralmente é um mês de férias, então a procura por cirurgia plástica é muito grande. Porque às vezes o paciente está de férias, os filhos estão de férias, e isso facilita a intervenção cirúrgica. E nessas intervenções que se faz mais em termos de cirurgia plástica é a lipoaspiração e a cirurgia de prótese de mama, que é para aumentar o volume da mama. Recentemente, você vê que está muito na mídia atualmente, no dia 24 agora de julho, o New York Times colocou uma matéria falando exatamente sobre a decisão da FDA que proibiu a comercialização de um determinado tipo de prótese de uma determinada fábrica. Por quê? Porque desde 2011 vem se relacionado um tipo de câncer raríssimo, que é o linfoma de células gigante, anaplastia gigante, com o implante mamário. E desde 2011 a FDA vem estudando isso. E ela concluiu recentemente, por isso que ela fez essa ação de mandar suspender nos Estados Unidos a comercialização desse tipo de prótese, que ela verificou que 84% dos cânceres de linfoma anaplástico gigante está relacionado com esse tipo de prótese dessa fábrica. Então vamos esclarecer aqui, não é qualquer cirurgia plástica de implante de prótese mamária que pode ter esse risco. Foi uma marca específica que inclusive foi sugerida para que fosse retirada do mercado. Aqui no Brasil, ela é muito utilizada? Ela é mais utilizada na Europa. Nos Estados Unidos, em torno de 5% das próteses são dessa fábrica. Aqui no Brasil também é utilizada, mas numa percentagem menor.
Mas ela realmente, como uma fábrica séria que sempre foi, ela mandou fazer o recall. Por quê? Porque está fácil de você rastrear quem foram as pessoas que colocaram aquele tipo específico de prótese. Então ela está fazendo recall para poder realmente complementar todas as pacientes com essa troca de prótese. Mas não é, quer dizer, se você observar em termos de números, nas últimas décadas foram colocadas, talvez no mundo, umas 15 milhões de pessoas que colocaram prótese. Como geralmente a mulher coloca 2 próteses, isso multiplica. Então são 30 milhões de próteses implantadas nas últimas décadas. Apenas 573 casos desse câncer foi diagnosticado. Então a percentagem é muito pequena, 0,002%. Então é uma coisa que não é preocupante. Quais são os sintomas que a pessoa tem que ser alertada? A pessoa coloca uma prótese de mama em qualquer época, pode ser com 1 ano, 2 anos, 6 anos, 10 anos ou 15 anos, ela nota um aumento exagerado do volume daquela mama. E esse aumento está relacionado com o aumento do líquido que fica em volta da prótese. Você tem a prótese, em volta da prótese é formado pelo organismo uma cápsula, uma membrana, e entre a membrana e a prótese existe um líquido. Esse líquido é normal, existe em qualquer prótese de mama. Mas o aumento dessa quantidade de líquido é que desencadeia esse câncer, que é um câncer não é um câncer de mama, é um câncer do sistema imunitário. Então não é um câncer de mama, é esse líquido que desenvolve esse tipo de célula que é muito rara, mas que está acontecendo. E essa relação muito estreita entre esse tipo de câncer, muito raro, com esse tipo de prótese que levou a FDA a suspender do mercado dos Estados Unidos esse tipo de comercialização. Mas é coisa para ninguém se preocupar. Pelo menos aqui em Teresina, a gente quase não usa esse tipo de prótese. É tão raro quanto a patologia a gente usar o tipo de prótese dessa fábrica. Então é uma coisa que não se preocupe. E mesmo as pessoas que colocaram prótese dessa fábrica também não tem que se preocupar. Quer dizer, inclusive é um alerta da FDA. Quer dizer, se você não tem nenhum sintoma, mesmo tendo colocado implante de prótese dessa fábrica, é coisa para você não se preocupar. Então é importante sempre dar aquela pesquisada muito bem planejada antes de fazer a cirurgia, conversar bastante com o seu médico, procurar um médico realmente responsável para que nenhum tipo de problema dele seja detectado depois da cirurgia. Né? Exato, isso aí, mas realmente isso é a obrigação do cirurgião plástico dar essa informação. Mas não é nada preocupante, porque quer dizer, isso veio acontecer por quê? Só para situar na história. Na década de 90, as próteses de mama eram uma prótese lisa. Isso dava muito uma patologia chamada contratura capsular. Para resolver o problema da contratura, veio a prótese texturizada. E essa prótese texturizada começou a desenvolver esse problema. Entendi. Entendemos agora. Ótimos esclarecimentos. Doutor Evaldo Batista, muito obrigada pelas suas informações hoje. Boa tarde para o senhor. Boa tarde para vocês. Obrigado.